Boa noite a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Open Villanueva. Desde já agradeço as doações que recebo e continue dando essa empreitada para gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Muitos inscritos meus ficaram revoltados com as minhas opiniões anti-bolsonaristas e até mesmo me acusaram de ser um esquerdista, de ser comunista, coisa parecida. Vejam que esse pessoal não tem mais um discernimento racional sobre os fatos e eles acabam reagindo de uma forma um tanto instintiva e até mesmo animalesca. Vide o fato de que eles não conseguem mais perceber a realidade de que o bolsonarismo, muito longe de favorecer a direita, na verdade não somente a prejudicou, como a arruinou. Quando eu faço as minhas críticas pontuais ao bolsonarismo, é porque enquanto a direita se tornar refém da família Bolsonaro, nós não teremos oposição e a direita não sairá do lugar. Observem, por exemplo, que desde 2019 nós tivemos tão somente derrotas políticas das mais desastrosas. Desde que a família Bolsonaro teve a ascensão na direita, praticamente a direita foi derrotada em tudo. Vamos voltar a 2019, na época em que Bolsonaro é eleito presidente, em que Bolsonaro tinha a maioria absoluta de aprovação, uns 80% de aprovação. Ele conseguiu ter maioria no Congresso Nacional, praticamente, pelo menos ele conseguiu colocar a segunda maior bancada de deputados no Congresso Nacional, com o PSL. Ele conseguiu nomear ministros sem a anuência do Centrão. E mais além, ele não tinha praticamente nenhuma oposição. Por quê? Porque o PT, nessa época, estava derrotado, estava devastado. E o que aconteceu de 2019 para cá? Nós tivemos a ressurreição do PT e o PT de volta ao poder. Mas na cabeça do bolsonarista, ele acha que esse processo de autodestruição da direita, como um processo que levou o PT na crista da onda, inclusive reelegendo o presidente Lula, eles acham que isso foi um processo osmótico, em que de repente Bolsonaro foi mais culpado por incompetência do que por cumplicidade. Mas os fatos mostram justamente o contrário. Um dos traços da família Bolsonaro é a capacidade de trair todos os seus correligionários. Não há um correligionário ou aliado que não tenha sido traído pelo Bolsonaro, ou que não tenha sido destruído, ou então que ele não ameace destruir justamente porque ele sente uma espécie de concorrência em que essa família não aceita nenhum tipo de rivalidade. Isso é uma coisa muito bizarra mesmo. Por quê? Porque, claro, quando você quer que seus correligionários tenham uma certa prevalência, ou então e esses mesmos correligionários colaboram com você, a tendência é que você forme um corpo político consistente de apoios, como também um corpo consistente de solidariedade de partidos, de grupos, etc. Só que não é o que acontece com o bolsonarismo. O bolsonarismo tem um processo não somente destrutivo, como autodestrutivo. E já começa pelo fato da própria Operação Lava Jato. Ou seja, Jair Bolsonaro teve participação direta na destruição da Lava Jato. E tudo porque envolvia não somente o nome do seu filho, como também de sua família. Tudo que fosse possível para preservar a família, ele era capaz de destruir não somente o seu capital político, como também destruir os seus próprios aliados. E isso que é o mais incrível. Vejam que no caso, Sérgio Moro, que era ministro da Justiça, ele foi colocado numa geladeira e depois ele foi dispensado. Na verdade, Sérgio Moro renunciou porque ele estava literalmente de enfeite para a família Bolsonaro. Uma vez que, quando Bolsonaro nomeia um petista para a Procuradoria-Geral da República, quando Bolsonaro, em nome de fazer uma vista grossa para as maquinações do STF, no sentido não somente de soltar o presidente Lula, como também torná-lo elegível, não somente o Bolsonaro não fez absolutamente nada, como ele colaborou com isso para salvar a pele do filho dele, Flávio Bolsonaro. Tanto é verdade que hoje se fala muito da arbitrariedade do STF, dos julgamentos muitas vezes baseados em palpites do juiz supremo, mas nenhum bolsonarista vai tocar no fato de que para salvar a pele de Flávio Bolsonaro,
os juízes do Supremo apelaram ao palpite, uma vez que ele era processado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por conta não somente das rachadinhas, mas também havia outras suspeitas mais graves, envolvendo inclusive o vínculo da família Bolsonaro com as milícias e até mesmo com lavagem de dinheiro. Isso existe, esse processo existe, eu não estou criando nada, nenhuma conjectura. Há essas acusações, esses vínculos extremamente obscuros da família Bolsonaro. E o Flávio Bolsonaro não somente conseguiu anular esse processo por intermédio dos tribunais superiores, como ele mesmo boicota a CPI da Lava Toga. A CPI da Lava Toga faltava somente um voto para ser aprovado. E esse voto era do próprio Flávio Bolsonaro. E boicotou por quê? Porque ele simplesmente só pensa nos interesses dele e da família dele. Então, se o STF tivesse mais poder ou menos poder, isso não interessava para ele momentaneamente. O que interessava era livrar a pele dele e da família dele. E isso sem prejuízo de um projeto de lei que foi passado na Câmara dos Deputados, passado no Senado, que limitava a decisão monocrática do juiz e colocava inúmeras barreiras que hoje os bolsonaristas criticam. E quem foi que vetou essa lei que, se fosse aprovada, com certeza o Alexandre de Moraes não seria esse todo poderoso? Foi o senhor Jair Bolsonaro. Aí eu coloco essas questões para vocês. A destruição da Lava Jato, o boicote da Lava Toga, como também o boicote de uma legislação que seria uma ducha de água fria contra as arbitrariedades que vocês alegam do Supremo. Em todas essas situações, Bolsonaro teve participação ativa para boicotar e para destruir. Aí muita gente fica falando, eu tenho raiva do Bolsonaro. Quem é que não tem raiva do Bolsonaro quando, no processo de 2019 até 2022, nós vemos traições sobre traições? Bolsonaro tinha o Congresso na mão. O que ele faz? Ele cria o racha do PSL. E por quê? Porque Bolsonaro era um culto à personalidade de um Führer e não quer fazer concessões aos seus próprios correligionários. Pelo contrário, ele anula os correligionários, ele trai os correligionários, ele descarta os correligionários. Todos os ministros que não concordaram com a linha política de traição do Bolsonaro, ele simplesmente anulou, destruiu, enfim, aniquilou. Vejam, por exemplo, o caso do próprio Bebiano, que era o cabeça, digamos assim, da propaganda dele, e que seria cotado para ser o ministro da Casa Civil, pelo menos havia essa possibilidade, e ele destruiu o Bebiano publicamente, linchou o Bebiano. Depois, ele começou a linchar o general Santos Cruz. O general Santos Cruz foi absurdamente difamado justamente por essas milícias digitais que envolviam o nome do Alan dos Santos e a Secretaria de Comunicação. Isso é tudo catalogado e documentado. É só você pesquisar. É só você sair de um site bolsonarista onde você tem um mundo paralelo e você analisar isso. Então, quer dizer, ele trai os correligionários, inclusive se indispõe com o exército, uma vez que o general Santos Cruz era uma personalidade respeitada no exército. E depois, ele rompe com a Joyce Hasselman, ele rompe com todo mundo. E depois diz que todo mundo é traidor, quando na verdade o traidor é ele próprio. Então é assim que vai o processo bolsonarista de destruição da direita e de autodestruição. Como também quem tornou o Lula elegível foi o senhor Cássio Nunes, que foi indicado pelo próprio Bolsonaro. Então, o que eu estou revelando para vocês é que nós temos uma direita que trai o país em todos os sentidos. É uma direita que permitiu a volta do Lula ao poder. Observem que esse Eduardo Bananinha, que hoje está todo com uma certa empáfia, justamente porque ele serve como cadelinha do governo americano, ele falava publicamente que o Lula solto era melhor para eles, porque o Lula solto seria a representação da rejeição das urnas. E aconteceu justamente o contrário. Seria muito mais inteligente que o Lula estivesse preso até hoje e, de repente, o próprio Bolsonaro ganhasse as eleições. Seria a lógica mais racional, mas não é o caso dos bolsonaros. Porque os bolsonaros, quando eles são pressionados, eles entregam tudo, porque eles são traidores. Eu poderia ir mais além. Flávio Bolsonaro não somente boicotou a CPI da Lava Toga, porque, analisando uma coisa, se hoje o Supremo está todo poderoso,
A CPI da Lava Toga seria um direcionamento do Congresso Nacional contra o STF. O STF seria investigado. O STF seria observado dentro da opinião pública e, com certeza, esse tipo de ação poderia coibir o que hoje nós criticamos de abuso do Supremo, o que nós chamamos de lawfare, ou seja, de ativismo judicial. E quem foi que boicotou tudo isso? Foi essa família que você defende. E você, burro, fica nessa ideia de que, olha, só temos opção Bolsonaro. Parem com isso. Essa opção que vocês escolheram permitiu que o Lula voltasse ao poder. E vejam, por exemplo, mesmo nessa dita maior oposição da história. Os bolsonaristas são um atestado tão absurdo de cumplicidade com a situação, como também de incompetência, que podemos ver pelo menos 3 aspectos dessa nulidade que eles representam. Já começa pelo fato de que o governo Lula conseguiu aprovar uma modificação da lei das estatais, em que aumentava os gastos públicos para propaganda, como também acrescentava a possibilidade de indicação política na gerência de empresas estatais, já que na legislação anterior, que foi criada, se não me engano, na época do Temer, era proibida essa indicação. E eles colocaram o Aloysio Mercadante, se não me falha a memória, no BNDES. Adivinha quem votou a favor junto com o PT? Foi o senhor Eduardo Bolsonaro e tutti quanti, ou seja, a própria direita votou a favor. Vamos mais além. Quando o presidente Lula indicou o advogado dele, Cristiano Zanin, para ministro supremo, a direita brasileira votou a favor, dizendo que ele era um conservador. Ou seja, o advogado do Lula, o homem que advogava para o PT, é conservador, com certeza. E aqui nós vemos as narrativas, que eles adoram falar, o quanto é contraditório, pois, por um lado, eles acusavam o Toffoli de ser um advogado do PT que foi colocado no Supremo. E quando, de fato, o Lula apresenta um advogado dele, a direita vota a favor. E, inclusive, o senhor Flávio Bolsonaro fez um grande discurso a favor do garantido legal. Logo ele que dizia o contrário. Não, bandido não tem que ter garantia alguma. Mas aí, quando chegou o Zanin, ele ficou pianinho lá. E afirmando, não, você vai ser um ministro competente, etc, blá blá blá. Botaram o Zanin. Aí vem aquele sujeitinho chamado Gustavo Gayer, afirmando que, não, nós colocamos o Zanin porque a opção contra o Zanin seria o Flávio Dino. E no final das contas o PT conseguiu colocar o Cristiano Zanin e o Flávio Dino. O Flávio Dino que tinha telhado de vidro por conta da situação nebulosa do dia 8 de janeiro, em que eles abriram uma CPI e não conseguiram enquadrar o Dino. Pelo contrário, o Dino entortou a cabeça deles. Porque o que é o bolsonarismo? O bolsonarismo é uma mistura de incompetência, de amadorismo e de trambicagem. O QI médio desses deputados, senadores bolsonaristas é muito baixo. É um bando de gente trapaceira. Gente que aproveitou a onda da direita, a onda do conservadorismo e viu num bando de abestalhados, seguidores que não sabem questionar os seus próprios deputados, não sabem questionar os seus próprios senadores, tratam deputados e senadores bolsonaristas como chefes de seita. Então eles aproveitaram esses bobalhões, esses idiotas que ficam, ai, Bolsonaro, mito, 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 e aí fizeram todo tipo de cagada possível, vocês não fizeram nada. Olha só que papelão vocês se prestam. Vocês perdem do Flávio Dino. Isso não quer dizer que o Flávio Dino não seja um malandro muito esperto. Ele é espertalhão pra caramba. E vocês subestimaram o Dino. O Dino, que no dia 8 de janeiro tinha inúmeras situações nebulosas que envolviam o seu nome por conta do fato de ter feito vista grossa a proteção do Congresso Nacional. E eu conheço um único deputado que de fato se manifestou contra o Dino de uma forma veemente, inclusive com provas de que ele teria supostamente ciência de uma possibilidade de invasão do Congresso Nacional, que foi o deputado Kim Kataguiri. É interessante, o pessoal fala mal do MBL, e olha que eu tenho inúmeras divergências ideológicas com o MBL. Porém, eles fizeram algo concreto que vocês não fizeram. Pelo contrário, vocês fazem tudo contra. Tudo contra. Vamos analisar a questão do processo
que agora envolve o nome do Jair Bolsonaro, não somente o que tornou inelegível, como também o processo que pode levá-lo à cadeia por conta do golpe de Estado. Eu vou fazer uma seguinte pergunta para vocês. Uma pergunta bem básica. Se o Bolsonaro, sabendo da derrota eleitoral em 2022, tivesse uma postura mais sóbria, digamos, vamos reunir a oposição e vamos fazer uma oposição de verdade, articulando o Congresso Nacional, articulando a opinião pública, assim sucessivamente. Se ele fizesse isso, e não essa histeria em que ele atiça as multidões na porta dos quartéis, em que ele faz jogo duplo, ora estimulando, ora recuando, e inclusive com planejamentos histriônicos, que envolvia inclusive eliminação de adversários políticos ou de autoridades públicas. Se ele não fizesse nada disso, esse processo não existiria no Supremo Tribunal Federal. Não haveria essa dureza usada como pretexto do Supremo para, entre aspas, salvaguardar a democracia. Vocês dão toda a munição para serem dizimados, seus idiotas. Se o Bolsonaro tivesse uma postura sóbria de aceitar a derrota e, de repente, reverter a situação, se tornando líder de uma oposição, talvez nós teríamos uma atmosfera relativamente diferente. Mas não é o compromisso da família Bolsonaro. Nunca foi o compromisso deles defender uma pauta política. Pelo contrário, é só interesse pessoal. E esse interesse pessoal significa sacrificar os seus correligionários e sacrificar o próprio país. Foi Bolsonaro que, atiçando a revolta, quando ele viu que não teria apoio do exército, ele fugiu covardemente do país e deixou vocês à míngua. Vocês choramingando as pitangas. Vocês lá na porta dos quartéis, como bobos, como otários. Eu poderia dizer, por exemplo, que essa medida que o Eduardo Bolsonaro fez de querer que o Brasil fosse boicotado economicamente é outra forma de traição. Uma coisa é combater o Alexandre de Moraes. Outra coisa bem diferente é você justificar uma política de terra arrasada querendo destruir o país por conta de um homem, ou por conta de um tribunal, ou por conta de um Supremo Tribunal Federal. E isso porque a família Bolsonaro foi cúmplice do crescimento do poder do Supremo Tribunal Federal. Quando era conveniente o Supremo Tribunal Federal dar o foro privilegiado ao Flávio Bolsonaro, e não somente o foro privilegiado, mas também até mesmo anular o processo que havia contra ele no Ministério Público de Rio de Janeiro, aí era conveniente ter o Supremo Tribunal Federal. Era conveniente, inclusive, ter o Superior Tribunal de Justiça. Aí estava tudo de boa. Agora, quando o feitiço se volta contra o feiticeiro, e quando o monstro que é criado se volta contra o colaborador, aí vocês choramingam? Choramingam por quê? Vocês causaram toda a crise. Vocês causaram todo o caos. Vocês deram o pretexto que não somente o STF queria, como também o próprio PT queria. A de que o PT é paladino da democracia e patriota, enquanto vocês são traidores e são bandidos. Vocês são golpistas. Você que está me ouvindo agora e dizendo que não houve golpe de Estado, até ontem você estava pedindo um golpe de Estado. Então para de ser mentiroso, safado, e assuma o seu erro. Como também assuma o fato de que o Bolsonaro não ajuda a direita brasileira. Ele destruiu a direita brasileira. Ele está destruindo de tal forma a direita que ele está querendo levar até mesmo seus aliados para o fundo do poço. Veja, por exemplo, o Tarcísio, ou então o Caiado, ou mesmo o Nicolas Ferreira. Mas segundo o Eduardo Bolsonaro, segundo o Jair Bolsonaro, a lealdade aos Bolsonaro tem que ser absoluta, mesmo que se sacrifique o capital político dos próprios aliados. Quer dizer, o Tarcísio, que é governador do estado de São Paulo, vai ter que colaborar com uma política que vai destruir a economia de São Paulo. Segundo a lógica do Eduardo Bolsonaro, segundo a lógica de um retardado mental como você, que é viciado em OnlyFans bolsonarista. Porque tudo que esses bolsonaristas pregam, 99% é mentira. São coisas das mais absurdas. São uma manipulação de informação das mais bizarras. Vocês deram a munição para que a direita fosse destruída. E se vocês acham que o Bolsonaro vai salvar vocês, o Bolsonaro vai enterrar vocês vivos. Vejam o que aconteceu com essas pessoas que foram presas, que pegaram inclusive penas desproporcionais e nenhum bolsonarista fez nada por eles. E observem que o Eduardo Bolsonaro só está traindo o país, como de fato ele trai todo mundo. Não só ele, mas o pai dele, o irmão dele, enfim, pessoas inescrupulosas.
Ele só está fazendo isso pelo pai dele, pela família dele. Ele não está fazendo isso por vocês. Vejam que o Flávio Bolsonaro, esse sujeito que dizia que eu sou contra o servidor da toga porque eu não quero causar uma comoção social no país. Pelo amor de Deus, você está agora colaborando com a interferência estrangeira, causando uma comoção social, uma crise econômica. E você vem com esse papo patife para nós. Esse mesmo indivíduo falava, sou contra o CPI da toga, sou contra o impeachment do Alexandre de Moraes. Ah, agora você é a favor do impeachment porque teu pai tá fudido, né? Porque a tua família tá fudida. Esse é o pensamento dos caras. Será que você é tão burro e você acha que eu sou esquerdista? Deixa de ser burro. Vocês são burros. Todas as informações que eu estou passando são verídicas. Confiram seus débeis mentais. Eu não estou falando nada demais. Eu não estou falando nenhuma novidade. Isso é sabido, é público. Como essa lei Magnitsky, que vocês querem tratar o Alexandre de Moraes como criminoso, ou como um terrorista, como violador de direitos humanos, é interessante. Porque o presidente Trump aperta a mão de um príncipe saudita cuja proeza foi ter feito em pedaços um jornalista. Vocês gostam de encher a boca para dizer que o governo brasileiro é alinhado a ditaduras. Vocês são ridículos. Vocês são ridículos, porque vocês defendem um governo que apoia grupos terroristas islâmicos, os Estados Unidos da América. Quem foi que criou a Al-Qaeda? Os Estados Unidos da América. Quem foi que financiou a guerra civil da Síria? Inclusive apoiando as Nusra e muitos outros grupelhos que são ligados à Al-Qaeda. Os Estados Unidos. Quem foi que colocou a Al-Qaeda síria no poder agora, derrubando Bashar al-Assad? Foram os Estados Unidos. Colocaram um sujeito que foi treinado pelos sauditas. Os sauditas são os maiores financiadores de terrorismo islâmico no mundo. E vocês veem com esse papo de democracia e mundo livre. Vão estudar geopolítica, seus imbecis, seus analfabetos. E depois esse pessoal fica querendo meditar, dizendo, ah não, o Leonardo entende de política. Claro, segundo você, geopolítica, essa pataquada dos seguidores do Terça Livre, do Alan dos Santos. É um bando de picareta. Estão enganando vocês. O próprio Hamas, o grupo Hamas, é uma criação israelense. Pesquisem. Quem alimentou o Hamas em Gaza para destruir o LP foi o Estado de Israel, que hoje está matando Palestina a rodo, que está deixando 2 milhões de refugiados. Eu vi um idiota dito católico me dizendo que não, o Hamas é pior do que a política israelense. Se você acha que é pior do que desabrigar 2 milhões de pessoas, de matar de fome uma boa parte dessa população, porque a comida está sendo proibida, eles estão embargando, eles estão sufocando a população, e inclusive com ideias de expulsão completa dos palestinos de Gaza, para transformarem, sei lá, em cassino, para o Estado de Israel anexar o território através de uma limpeza étnica, hospitais, escolas, tudo destruído, até igreja destruída. Recentemente o Estado de Israel jogou foguete numa igreja católica. Jogou foguete depois numa igreja ortodoxa, a igreja de São Porfírio, uma das igrejas mais antigas de Gaza e mais antigas do mundo, uma igreja do século V. Vocês ignoram isso, sabe por quê? Porque nessa pornografia bolsonarista não sai nada disso. Vocês ficam levantando bandeira de Israel. Se existe alguém que deveria levar uma lei Magnitsky, é Benjamin Netanyahu, um criminoso. É o príncipe saudita que corta em pedaços o jornalista. É aquele canalha da Síria que agora fica numa política meio dúbia com os cristãos. E que foi tirado, inclusive, da lista de terroristas pelos próprios Estados Unidos. Quem foi que financiou o Talibã? Foram os americanos. Seus burros, seus idiotas. Aí vieram com esse papo de que o Brasil defende ditadura, defende grupo terrorista. Não! Estados Unidos é pior. Eles financiam grupos terroristas, eles criam grupos terroristas, seu idiota, seu animal. Seu burro. Você é burro. É isso que tem que ser dito pra você. É gente como você que permitiu a volta do PT. Porque quando a gente falava, o Bolsonaro está traindo as pautas de direita, o Bolsonaro está permitindo a volta do PT. Não, mas o Bolsonaro é a nossa única chance. Como é que pode ser a nossa única chance um sujeito que entrega tudo que o PT quer? Eu nunca vi uma coisa tão doentia na cabeça de vocês. Vocês acreditarem que a direita tem que ficar refém de um sujeito que destrói todas as pontas políticas possíveis, inclusive os aliados. Observe, por exemplo, Nicolas Ferreira.
Eu não sou entusiasta do Nicolas Ferreira, acho que ele é simplesmente um sujeito completamente desqualificado, mas ele é aliado do Bolsonaro. E só porque ele tem um pouquinho mais de popularidade do que o Eduardo, e ele está ganhando uma certa autonomia, aí o Eduardo Bolsonaro quer destruir a carreira do Nicolas Ferreira. É assim que funciona o pensamento bolsonarista. Hoje vocês estão puxando o saco do Nicolas Ferreira, mas se o Bolsonaro disser algum ai contra o Nicolas Ferreira, vocês viram a casaca. A falta de personalidade de vocês é evidente. Vocês são gados, vocês são burros, tem que ser dito pra vocês. Tudo que eu tô falando aqui, ninguém refuta, porque não tem o que refutar. É a mesma coisa do papo da censura. Ah, porque sofremos censura? Claro, vocês são um bando de mentirosos. Vocês espalharam milhões de mentiras para a população brasileira. E vocês deram munição justamente pro argumento da censura. Se nós tivéssemos uma postura bem diferente, esse argumento estaria enfraquecido. Eu não estou aqui justificando a política do STF. Acho que a política é errada, temerária, como a política do PT. Porque eles querem controlar a informação. Eu nunca neguei isso. Mas enquanto nós tivermos essa direita traidora, filha da puta, nós estamos fodidos. Essa que é a grande questão. Aí não pode criticar a direita porque senão o PT volta. O PT já voltou, seu burro. Seu animal. Será que não é evidente pra vocês, não? Agora, o passe livre pra você criticar a direita é que tem que criticar também o PT. Por que eu vou criticar o que foi produto de vocês? Do PT nós já sabemos de todos os crimes. Agora, vocês fecham os olhos para os crimes da direita. Olha a política da pandemia. Política assassina. E vocês ficam até hoje mentindo, desinformando. O que vocês querem mais? O que vocês querem mais? Vocês são um bando de mentirosos, lunáticos. Cada filha da puta que me aparece falando merda aqui. Olha, ele é esquerdista. Você não sabe nem o que é esquerda. Você nunca leu uma página de Karl Marx. Seu animal. Seu estúpido. Pra você, esquerdista é quem discorda das merdas do Bolsonaro. O Bolsonaro pode apoiar o Zanin. O Bolsonaro pode apoiar legislação que dá mais direito de gasto público pro governo do PT. Mas o esquerdista sou eu. E agora, vocês se alinham a uma potência estrangeira achando que essa potência está muito preocupada com direitos humanos. É realmente, olha só o que acontece na Arábia Saudita. Os Estados Unidos estão muito preocupados com os direitos humanos na Arábia Saudita. Olha só o que o Estado de Israel está fazendo com os palestinos. Eles estão muito preocupados com os direitos humanos. Você é muito burro para acreditar nisso. E vejam, essa política do Eduardo Bolsonaro gerou uma tal impopularidade na direita que só aceita que está aceitando. É só aceita que quer se afundar. E os aliados do bolsonarismo, como Tarcísio, por exemplo, Tarcísio poderia ser uma promessa em 2026 para a direita. Por quê? Porque ele tem todo o perfil de alguém que ganhou capital no bolsonarismo, mas é uma figura moderada. E, no entanto, vocês estão querendo destruir um dos poucos candidatos que podem enfrentar o Lula. Vocês vão se autodestruir. E eu vou dizer, por culpa de vocês, o Lula vai ganhar em 2026. Vocês estão festejando o golpe contra o país. Vocês estão festejando o fato de que o sistema que vocês dizem combater, que vocês não combatem, vocês nunca combateram de fato, vocês privilegiaram e inclusive favorecer a volta desse sistema. Esse sistema vai esmagar vocês. Vocês acham que a Lei Magnitsky vai limitar o poder do Supremo? Não vai. Eles agora têm mais munição contra vocês. O Eduardo Bolsonaro vai ser processado por obstrução da justiça e provavelmente, quando a poeira baixar, ele vai ser caçado. Que legal, porra! Olha só, vocês nos dão como pretexto um golpe de Estado e uma intervenção estrangeira para destruir a economia do país. Para simplesmente transformar o Brasil numa terra arrasada. Isso mostra o grau de patriotismo de vocês. É patriotismo americano, patriotismo israelense, menos brasileiro. Vocês odeiam o Brasil. Então parem de querer me ensinar política. Vocês não sabem de nada, vocês são burros. E se hoje nós temos um Supremo que, segundo consta, é arbitrário, em parte tem responsabilidade com vocês. Primeiro, porque vocês não combateram os abusos do Supremo quando era conveniente combater. E segundo, é que vocês dão todo o pretexto para o Supremo aniquilar vocês. Quem é que vai chorar uma lágrima pro Bolsonaro se ele for preso? Ele tem culpa no cartório. Não me vem com esse papo de dizer que não houve um golpe. Quando o presidente tenta cooptar o exército, quando o presidente tenta planejar a destituição do Estado de Direito, e isso só não acontece porque houve uma recusa das instituições em colaborarem com o golpe, não é porque não teve guerra civil ou tropas nas ruas, é que não houve o golpe. Tentativa houve. Só não se consumou
justamente porque o exército mandou ele as favas. Aí mais um presentão que vocês dão para o Supremo dizer que eles são defensores da democracia, etc. E eles vão encontrar os inúmeros subterfúgios para colocar vocês na cadeia. E vão ser bem sinceros, merecidamente em algum ponto. Ainda que podemos questionar os procedimentos formais e processuais. Mas vocês são criminosos. E não me vem dizer que Bolsonaro não fez nada. Ele fez. E mais além. O Bolsonaro é aquele sujeito que no dia 7 de setembro grita: Alexandre de Moraes, você é um canalha! E no dia seguinte tá mandando cartinha de desculpa pro Alexandre de Moraes choramingando. Ai, não me prende! Esse é o tipo de gente que vocês defendem, cara. Aí vocês dizem que ele é a única opção. Católico querendo me ensinar política, dizendo: olha, que absurdo um católico ser contra o Bolsonaro. Tá bom, ô catolicão, você defende um sujeito que é radicalmente pró-evangélico e não foi capaz de visitar o Vaticano na festa de canonização da Irmã Dulce. É o católico de 3 casamentos e de rebatismo nas águas do Rio Jordão com o pastor Everaldo, que, olha só, no final do governo dele, 2022, ele diminui a idade para a laqueadura, porque esse é o único projeto que o Bolsonaro realmente defendia concretamente, ou seja, diminuição populacional. Isso você é católico, tá? Você é um católico. É o católico mais cuzão do universo, mas você diz que não, mas o Bolsonaro é contra a esquerda, então a esquerda é a única que tem um monopólio do bem e do mal. Para vocês terem uma ideia da idiotia da direita brasileira, eu tava vendo agora o Paulo Ricardo fazendo uma divulgação de Chesterton e as críticas de Chesterton fazem ao capitalismo. Aí os idiotas estão achando que agora o padre Paulo Ricardo é a teologia da libertação. Cara, não dá pra levar a sério isso aí. Não dá pra levar a sério. Vocês são realmente ignorantes da doutrina católica. E tem muito tradicionalista católico defendendo o Bolsonaro. Defende o governo da laqueadura, tá? Defende o governo pró-evangélico, neopentecostal radical, do evangelistão, que odeia católico. Tá bom? Vocês são traidores, são safados. Vocês não gostam da Igreja Católica. Como eu digo que bolsonarista não gosta do país. O bolsonarismo é um fenômeno a ser estudado e que, lamentavelmente, na história, e que vai entrar como uma das páginas mais tristes desse país. A solução para a direita é se livrar do bolsonarismo. E eu digo mais, se o Bolsonaro for preso, vai ser um grande favor para vocês. Por quê? Porque a direita vai ter chance de se reorganizar e ter um novo papel e uma nova cara. Bolsonaro traiu o país em todos os sentidos. Bolsonaro é um sujeito que fala uma coisa e no dia seguinte ele fala outra. Ele grita e esperneia contra o Alexandre de Moraes e no dia seguinte está convidando o Alexandre de Moraes para ser vice-presidente dele. Para! É esse tipo de gente que vocês acham que vai salvar o Brasil? Eu nem preciso dizer e vou repetir. Vocês são muito burros. Eu me lembro da tragédia da pandemia. O Bolsonaro criou um gabinete paralelo da saúde porque ele não confiava nem no Ministério da Saúde. Ele destruiu a carreira do Mandetta. Se o Bolsonaro ficasse calado na pandemia, ele teria sido eleito. Se o Bolsonaro não realizasse a tentativa de golpe de Estado, ele não seria preso. Ele não teria a tornozeleira eletrônica. É só um nexo de causalidade, imbecil. Analisa. Analisa o que o teu mitomaníaco fez e o nexo de causalidade que ele está sofrendo. Tudo convergiu para a volta do PT por conta dele. Ele tem sim uma culpa primordial no estado de coisas que nós estamos vivendo. Um sujeito que não tinha oposição em 2019, ele começou a destruir as próprias entranhas do governo dele. Sem oposição. Sem oposição. Ele destruía ministros, ele destruía aliados, ele boicotava todo mundo. Esse homem é um desequilibrado. Enquanto vocês deixarem a direita na mão desse homem, vocês vão juntos pro fundo do poço. Foi o que aconteceu com aquelas pessoas que foram enganadas no dia 8 de janeiro e se ferraram. Eles não tiraram um níquel para salvar essas pessoas, não pagaram um advogado. Só ficaram naquele berreiro de lacração para ganhar likes para vocês e vocês dando crédito a esses caras. Então, não me ensinem política. Vocês não sabem nada. Vocês são os palhaços. Se hoje nós temos uma situação de anomalia do Supremo, nós temos uma situação de volta da hegemonia, não somente da esquerda, mas do centrão, dentre outras coisas,
Isso se deve exclusivamente a vocês. Sem oposição, sem nada. Vocês fazendo uma autofagia. E o bolsonarismo vai se autodestruir. O problema é que ele quer levar a direita junto. O Tarcísio, ele tem a obrigação de defender o Estado dele. Tem que defender a economia do país. Agora vocês querem o quê? Que ele sacrifique a carreira dele de governador do Estado para o quê? Salvaguardar aquele covarde que fugiu do país, que agora está berrando que nem um cachorro, quando na verdade ele é uma cadelinha do governo americano? E vocês acham que o governo americano, querendo intervir na economia brasileira, usando como pretexto o Alexandre de Moraes, como pretexto a tirania do STF, vocês acham que estão preocupados com a nossa economia? Eles estão preocupados com a situação dos direitos humanos? Coisa nenhuma. Deixa de ser burro. Deixa de ser burro. Faça o seguinte, veja a situação da Arábia Saudita, veja a situação de outros países que os Estados Unidos apoiam. Eles nunca lideraram direitos humanos quando o jornalista saudita foi picado vivo numa embaixada da Turquia. Quando Saddam Hussein, isso antes da Primeira Guerra do Iraque, jogava gás venenoso na população curda, o governo americano estava apertando a mão dele e mandando armas para ele derrotar o Irã. Aliás, se não me falha a memória, no escândalo Irã-Contras, o governo americano vendia até arma para o Irã. Isso é política internacional, seu animal? Para de acreditar nesse discursinho bolsonarista de mundo livre, maniqueísta e mundo totalitário. A democracia também é corrupta. Mesmo a democracia americana, na geopolítica há muita corrupção. E você cai nesse papo de otário. Esse papo da direita bolsonarista. Pronto, eu não preciso falar mais nada. Então, até a próxima.